Marcos capítulo 15, né? O versículo 40, e diz: e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, né? Entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. As mulheres sofreram muito sofrimento para as mulheres hebreias, ou chamadas judaicas, judias. Elas sofriam porque era acusada de que o pecado também entrou no mundo, mais por causa delas, né? Deus, ele estabeleceu uma ordem no jardim do Éden para que não fosse comer da fruta. Mas 1 Timóteo capítulo 2, né, diz até assim: a mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permita que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque o primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então aqui é uma culpa, né? Mas da mulher. E ainda diz aqui ainda: salvar-se-á, porém, dando luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Enquanto eles, né, enquanto aqui fala dessa questão, uma mulher, podemos dizer também, não só ela, mas Adão, uma mulher fez com que o pecado viesse ao mundo. Mas também uma mulher, através do poder de Deus, Maria, trouxe o Salvador. Porque Deus ele perdoa, ele ama. E as mulheres daqui, elas estavam se sentindo valorizadas por Jesus, porque no templo de Salomão as mulheres não podiam ficar no mesmo lugar dos homens, era um lugar separado. E às vezes algumas eram tão desprezadas que elas poderiam ficar nos átrios do gentio, era um lugar que somente os estrangeiros poderiam entrar, longe da parte sagrada. Mas as mulheres começaram a seguir Jesus. Muitas mulheres importantes, né? Mulheres da corte também seguiam Jesus. E Jesus, ele vivia também das ofertas das mulheres, das ofertas das viúvas até. Jesus, ele começou a tratar as mulheres, né, diferente. Então, uma multidão de mulheres começaram a seguir Jesus porque os líderes religiosos, as mulheres eram rejeitadas. Muitos diziam que a mulher foi criada para procriar, para cuidar da casa e dos filhos. Em alguns casos extremos, né, quando nascia uma menina, alguns pais não aceitavam, até matavam. Mas Jesus, ele começou a pregar o evangelho e ele disse que, né, aquele que crê nele, que o seguir, que o obedecer, né, tem a vida eterna. E essas mulheres estavam ali no sofrimento com Jesus. No momento da dor, no momento da cruz, eles estavam ali de longe. Às vezes os soldados permitiam que elas toleravam, né, elas chegar perto ali, mas elas estavam, são mulheres. Porque Jesus, ele veio para salvar o homem do pecado. Jesus Cristo, ele estava cercado por mulheres que foram restauradas, mulheres que foram libertas, mulheres que realmente decidiram seguir. Uma senhora
ela aceitou Jesus. E quando ela aceitou Jesus, que ela falou para o marido jogou ela para fora de casa, jogou todas as roupas dela, isso foi aqui na Bahia. E ela me disse assim, você vai escolher ou eu ou Jesus. E ela pegou as roupas dela, as coisas. Eu não vou trocar você por Jesus. E foi viver a vida dela. Ela queria ficar com ele, mas ele não queria. Mulheres que seguiram a Jesus. E mulheres que estão seguindo a Jesus. Então Deus, ele valoriza a mulher, enquanto muitos desprezavam. Deus usou a mulher para que também trouxesse o Filho dele, o Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele dá para você, tanto homem ou mulher, a opção de escolher se quer seguir a ele ou não. Fica a dica.